Olá, amadas. O meu nome é Alessandra. Eu pertenço à Igreja Batista Alameda em Curitiba e hoje nós vamos continuar a nossa série sobre as mulheres que se opuseram ao reino de Deus. Hoje nós vamos falar sobre Herodias, que foi mulher de Herodes e que armou, para matar o profeta João Batista. Então eu queria contextualizar lendo com você essa parte da Bíblia, que está em Marcos 6, capítulo 17. Vamos lá. Versículo 17, perdão. Porque o próprio Herodes havia mandado prender João e amarrá-lo na prisão por causa de Herodias, mulher de seu irmão Felipe, com o qual Herodes havia se casado. Pois João lhe dizia: Você não tem o direito de viver com a mulher de seu irmão. Herodias odiava João Batista e queria matá-lo, mas não conseguia fazer isso. Porque Herodes temia João, sabendo que era um homem justo e santo e o mantinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, embora gostasse de escutá-lo. Então a gente vê que João Batista ele denuncia um pecado familiar e apesar de Herodes prender João Batista, ele não conseguia matá-lo porque ele entendia que ele era um homem santo. Mas Herodias o odiava muito. E eu acredito que ela o odiava muito porque ele era um profeta que ele denunciava o pecado, ele denunciava aquela coisa que ficava oculta e que todo mundo passava pano, tá? Vamos continuar. 20, versículo 21. Chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário, deu um banquete às autoridades, aos oficiais militares e às pessoas importantes da Galileia, a filha de Herodias entrou no salão e dançando agradou Herodes e aos seus convidados. Então o rei disse à jovem: Peço o que quiser e eu lhe darei. E fez este juramento: O que você me pedir, eu lhe darei, mesmo que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: O que eu vou pedir? A mãe respondeu: Peça a cabeça de João Batista. Então a gente vê uma mulher com um grande poder de dominação, uma mulher que tinha muito ódio de um profeta e uma mulher que se colocava armando para destruir essa voz que denunciava o pecado. E o que eu quero trazer para a gente que quando a gente é dominada pelo pecado, nós não aceitamos ser corrigidas. Nós não aceitamos a verdade. Nós não aceitamos a voz profética que revela sujeira. Mas nós usamos o que está no nosso ventre, como Herodias usou, para seduzir e matar a voz da verdade. Porque a gente acha que o problema não está na gente, o problema está na voz que denuncia o pecado. O pastor que é duro, a pessoa que fala que não quer ouvir aquela palavra, que seleciona quais palavras da Bíblia ela quer ouvir e as outras que ela não quer ouvir, que tenta calar a voz das palavras bíblicas, das palavras proféticas e das palavras pastorais que a confronta. Ela não gosta de ouvir a voz que denuncia o pecado, o qual está escondido. E ela se apega numa mentira. Será que não somos as perseguidoras das denúncias do nosso pecado? Gente, eu sei que é muito difícil quando a gente recebe uma palavra de confronto, né? Muitas vezes aquele pecado que tá lá escondido ou guardado, ou que a gente já tem, né, um tipo de convivência com aquele pecado, vem uma palavra, vem uma verdade e ela denuncia, ela revela aquele pecado. E muitas vezes a gente se vira contra a palavra da verdade, assim como Herodias se virou contra João. O que ela pensou? Precisa exterminar esse homem que me denuncia. Ela colocou como se o problema fosse João. E aí a gente precisa se questionar se nós não somos perseguidoras das palavras duras, mas verdadeiras que o Senhor traz na nossa vida. Se nós não somos mulheres que só queremos ouvir o que a gente quer, o que passa a mão na nossa cabeça, o que nos faz manter na posição de corretas, sendo que há coisas que o Senhor quer nos limpar e nos purificar. Ouça a palavra da verdade e entenda que a mentira não deve te dominar. Seu investimento deve ser em cortar e matar uma mente moldada pelo mundo e não uma denúncia do céu. Herodias ela pede para cortar a cabeça de João Batista. Vamos cortar a mente que me denuncia. Vamos cortar a palavra que me denuncia. Porque Deus sempre vai trazer a verdade, meus amadas. E eu quero contar para vocês
que durante um tempo uma vez o Senhor me confrontou sobre como eu me posicionava contra a igreja. Eu me posicionava muitas vezes como uma perseguidora da igreja. Me posicionava contra algumas palavras, me posicionava contra alguns sistemas, né? E claro, a gente tem que ter um entendimento bíblico, a gente tem que ter sim uma crítica, né? Uma visão, mas nós precisamos cuidar para não nos tornar perseguidoras de palavras da verdade. E o Senhor me confrontou e falou: "Quem é você para ir contra a minha igreja?" E eu me lembro que nesse dia eu me rendi ao Senhor. Porque sim, o Senhor vai levantar vozes, vai levantar palavras de confronto. E nós precisamos nos cuidar para não ser que nem Herodias, armar e seduzir, para que essa voz de confronto ela seja calada e nós nos mantemos na posição confortável do pecado, tá? Herodias, uma mulher dominada pelo pecado, uma mulher que usou a sua filha, que usou o que ela tinha de belo para conseguir o que ela queria. Que Deus abençoe e que a gente venha sondar nosso coração com essa palavra.